Evangelho é Chica. Espírito Santo. É uma alegria poder contar com o Padre Orlando, né? Convivemos juntos há algum tempo no seminário. Uma alegria, né? Ter um padre tão bem formado para hoje, compartilhando um pouquinho daquilo que aprendeu, daquilo que estudou. Aqui tem jovens de lideranças paroquiais. Na parte da manhã tinha ainda jovens que vão fazer o curso no Chile, mas já foram embora. E aqui também tem coordenadores de vicariato, com os quais vão encontrar no instante agora. Então, passo a palavra para a Padre. Mas enfim, esse tema da formação que tem tudo a ver com conversão, né? Tirando a parte de que rima, né? Além disso, tem tudo a ver. A pessoa que busca a conversão, e estamos em tempo de Quaresma, né? Que é o tempo em que nos é falado sobretudo da conversão. Talvez os senhores, é engraçado falar senhores, né? Vocês não vão. Mas os que aqui estamos presentes, nos recordemos de que no dia da quarta-feira de cinzas, ouvíamos aquela carta de São Paulo que diz: agora é tempo favorável, agora é tempo de descanso. É o tempo da conversão. Conversão é a vida toda. A vida toda. Sempre precisaremos fazer esse movimento de conversão. Santo Agostinho nos diz, quando define o pecado, que o pecado ele é aversio a Deus e conversio a criaturas. Aversão a Deus e conversão às criaturas. Basicamente é como se Deus estivesse aqui e eu fizesse isso aqui. Assim de simples. Dou as costas para Deus e no seu lugar, no meu coração, ocupa o lugar de Deus outras coisas. Na minha vida, o lugar de Deus, coisas e, portanto, criaturas. Aversão a Deus e conversão às criaturas. E como isso é um movimento constante do coração, já seja por causa do pecado original que todos nós temos, já seja porque, justamente por causa desse pecado, talvez por causa da nossa falta de esforço, talvez desde cedo, esse mesmo pecado original foi gerando em nós hábitos pecaminosos, ou pelo menos que tornam mais difícil a santidade. Então, com maior razão, o nosso coração se apega mais facilmente a algumas coisas e, portanto, é mais difícil desapegá-lo dessas coisas que o apegam. E, portanto, com muito mais força, é necessário esse movimento de conversão, né? De parar de nos distrairmos pelo caminho e voltarmos para o caminho. Vocês já repararam, quando a gente está dirigindo, você começa a olhar para o lado, e se você não tomar cuidado, você começa a colocar para aquele lado. Né? Não adianta ter um volante fixo. Você fica olhando muito para o seu carro indo. Jesus disse: eu sou o caminho. Por isso ele é um modelo. Por isso, quando nós falamos de conversão, não falamos de outra coisa senão de ser como Cristo. Só que essa é a meta do cristão em geral. Por isso todo cristão está num constante movimento de conversão. Voltamos ao início. Conversão é sempre. Ser cristão significa ser outro Cristo, o mesmo Cristo. E, portanto, eu tenho que buscar levar a vida de Cristo. As mesmas palavras de Cristo, os mesmos gestos de Cristo, os mesmos sentimentos de Cristo, os mesmos pensamentos de Cristo, que aqueles que se encontrem comigo possam ter a experiência de ter se encontrado com alguém que vive a vida de Cristo. São Paulo dizia, já quando praticamente alcançava a meta: já não sou eu quem vive, é Cristo que
que vive em mim. Essa é a nossa meta. Certa vez um cura d'Ars, né, lá São João Maria Vianney, né, confessava muita gente, toda a França ia se confessar com ele, e foi um dominicano lá, Corder, um grande orador, um grande pregador, frei dominicano, e foi vê-lo. E claro, o cura d'Ars tinha suas dificuldades acadêmicas, teve lá suas dificuldades na hora de falar, tinha lá suas complicações, mas era um homem com profunda intimidade com Deus. Então, claro, aquele eminente pregador, o pregador mais famoso da França naquele momento, foi ver aquele pobre confessor. E ao chegar lá, teve a experiência, esteve com o cura d'Ars, e quando voltou, aqueles curiosos de plantão perguntaram: o que você viu em Ars? E ele disse: eu vi a Deus em um homem. Não disse mais. Não se deteve em se o cura d'Ars tinha uma boa oratória, se as palavras que ele falava, as frases eram redondas, se as suas palavras eram bonitas. Não ficou nada disso, porque tudo isso é acidental. Mas ele disse: vi a Deus em um homem. Quem dera, já quiséramos cada um de nós que aqueles que se encontrassem conosco pudessem ter dito depois: vi a Deus em uma mulher, vi a Deus em um homem. Já quiséramos. Agora, também devemos pensar nisso, talvez já comece a entrar um pouco no campo da missão, que vai muito unida à formação e à conversão, que muitas pessoas que estão aí fora não conhecem o Evangelho de Jesus, não conhecem a Palavra de Deus. Muitos nem sequer abriram a Palavra de Deus. A gente pode achar que pelo nosso país ser muito religioso, assim, no sentido lato do termo, no sentido genérico, todo mundo sabe alguma coisa. Não sabe não. Tem muita gente que não sabe absolutamente nada. Nunca abriu uma Bíblia, nunca leu o Evangelho, ou pelo menos nunca leu como se deve o Evangelho. E talvez, para essas pessoas, o único Evangelho que elas venham a conhecer é o Evangelho de Jesus feito vida na tua vida, na minha vida. E ao ver os teus atos diante das situações que o mundo vai colocando diante de você, ela veja os atos de Jesus transformados em realidade hoje. Isso é isso que significa que a palavra de Deus ela é viva e atual. Quando eu e você a vivemos, o nosso hoje. E esse processo de conversão depois de si, dura a vida toda. A vida toda. Constantemente teremos que retificar. A vida do cristão é um contínuo começar e recomeçar. Nós vivemos em um mundo muito imediato. Tudo é imediato. Tudo é agora. O American Way of Life, né, que propaga a ideia do êxito, o sucesso. Você tem que ter o sucesso na sua vida, o estilo de vida que te traz o êxito, a satisfação, né? Só que a vida da maior parte dos mortais é recheada, não é pouca coisa não, é recheada de fracassos, alguns até estrepitosos, mas em geral, pequenas coisas que você queria fazer de um jeito e acaba tendo que fazer de outras. E como vivemos num mundo que te exige que seja um êxito atrás do outro, e nos deparamos com fracasso atrás de fracasso, vemos pessoas às vezes com 11 anos entrando em depressão. É um absurdo isso. Uma pessoa com 11 anos não deveria ter nem sequer as preocupações que levam a uma depressão, né? Mas vemos isso, coisa que esse seja o único motivo. Mas vivemos numa sociedade que te exige que você seja exitoso. Estou dizendo que você vai buscar o fracasso, não é isso? Nenhum de nós vai buscar isso. Queremos ser exitosos, colocamos o nosso esforço, só que nem tudo é do jeito que a gente quer. Mas não somos mais, a nossa sociedade já não forma pessoas para serem capazes de assimilar o fracasso, de assimilar que as coisas não saem como queriam. E isso também entra na vida espiritual. Quantas pessoas, padre, eu rezo, eu faço tudo, mas eu ainda não sou santo. Mas você quer ser o santo acabadinho, isso é no dia que você morrer. Se você quiser, a gente pode resolver o seu problema agora, nesse exato momento. Vai ali, se confessa e volta aqui e resolvido. Céu, acerta, garantido. Já foi. Só que nessa vida, justamente porque nós estamos no campo de batalha, teremos feridas. Não se fere quem fica em casa, mas quem vai para a guerra, e justamente quem está na frente de batalha, na linha de frente, são os que se ferem. Às
para depois voltar para a guerra. Percebem a analogia? Isso vai ser assim a vida inteira. E ou nós nos acostumamos com essa ideia, né? E desterramos de uma vez por todas, o desânimo, que é a tristeza, não nos enganemos, ela é aliada do inimigo. Quando Jesus fala que o inimigo semeia a cisanha, eu sempre penso, óbvio que a cisanha pode ser muitas coisas, mas a cisanha que o inimigo de Deus mais gosta de semear é a tristeza. A tristeza que te faz pensar, não sou capaz, não é para mim. Joga a toalha. E é isso que nós pensamos. O nosso maior inimigo é a tristeza. É o que nós desânimo. É a falta de convicção de que é possível, que no fundo é uma falta de fé. Porque ainda estamos muito apegados às nossas forças. E como eu estou muito acostumado a fazer as coisas, eu faço e eu quero ver o resultado. E não é que Deus tenha graça e não queira me dar, não se trata disso, mas é que eu estou tão apegado a mim, ao que eu faço, que por isso é que não funciona. Não é que Deus tenha graça e está esperando o momento, ele fala que é o momento de Deus. O momento de Deus é o momento em que o meu coração e o teu coração se quebram diante dele. Esse é o momento de Deus. Só que quem vai determinar esse momento somos você e eu. É óbvio que é a graça de Deus que age em nós, ela que nos move a buscar isso, mas enquanto nós não dobrarmos a serviço, esse momento de Deus não vai chegar. Então não é voluntarismo, a santidade não é tanto o que eu faço. É óbvio que para alcançar a santidade preciso fazer muitas coisas. Essa santidade é um dom que Deus me dá. Agora, quando entramos na parte do que Deus nos dá, sabemos que Deus nos dá tudo o que precisamos e que temos que pedir. Pedir mais. Pedir e recebereis. Procurai e encontrareis. Batei e vos será aberto. Deus quer dar. Agora nós precisamos pedir. E pedir mais. Diz Santo Agostinho numa carta escrita a uma senhora de nome Proba, quando escreve falando sobre a oração, diz que às vezes Deus tarda em conceder-nos algumas graças, porque à medida que pedimos mais, o desejo vai aumentando. Quanto mais desejo eu tenho, mais se expande, vamos dizer assim de uma forma metafórica, o coração, e portanto, se o recipiente é maior, cabe mais conteúdo. Então às vezes Deus espera um pouquinho, só um pouquinho, para que eu e você passemos a querer de verdade. Porque às vezes a gente não quer de verdade. Se nós queremos de verdade, aguentaremos o tranco, mesmo que eu esteja pedindo e esteja quebrando minha cara todos os dias. Mas como eu quero, eu sigo insistindo, eu sou teimoso. Agora quando eu jogo a toalha para o alto, é manifestação evidente de que eu não quero tanto. Eu desisti. Então eu não queria tanto assim. Então precisamos querer. Santo Tomás de Aquino, desculpa se eu falo muitas histórias, mas que vão vindo à mente, né? Santo Tomás de Aquino, grande doutor da igreja, homem sábio, escreveu uma coleção de livros para principiantes na teologia. Hoje, os maiores teólogos têm dificuldade de entender o texto, né? E é para os principiantes, uma coleção enorme, cada livro dessa grossura. E o grande Tomás de Aquino, sua irmã Catarina, certa vez lhe perguntou: Tomás, o que é preciso para ser santo? Para ser santa? E ela esperava, obviamente, daquele homem tão erudito. Aliás, ele que compôs aquela sequência de Corpus Christi que nós rezamos na missa do Corpus Christi, e outros tantos hinos que nós cantamos na igreja, né? Eucarísticos e outros tantos, foi ele que compôs. E ele disse: Catarina, querer. E ela, não satisfeita, tornou a perguntar: mas o que eu preciso para ser santo? Isso eu já sei, mas para ser santo, Catarina, querer. Para ser santo basta querer. É óbvio que a santidade, já tinha dito isso e repito, não é fruto da minha vontade, não é algo que eu me dou a mim mesmo, é algo que Deus concede. Mas se eu não quiser, Deus, que respeita a minha liberdade, que me fez livre para amá-lo, e inclusive nos otorgou esse dom que me permite, inclusive, abandoná-lo, Deus respeita a minha liberdade, portanto ele não vai forçar. Agora, se você quer, Deus já quer, não falta nada. Não falta nada. Agora precisamos aperfeiçoar o nosso querer.
E esse aperfeiçoar o nosso querer, aperfeiçoar a nossa compreensão, porque eu preciso saber o que eu quero. Eu quero ser santo, mas o que significa ser santo? Em que se manifesta essa santidade? É óbvio que eu não sou santo só no altar, né? Aquele santo que fica assim piedoso no altar, né? As pessoas colocam lá Santa Velhinha embaixo. É óbvio. A santidade que eu almejo é essa. Por que não? A gente fala, eu quero ser santo, mas uma santidade também muito genérica. Spray, né? O Papa andou falando há um tempo atrás, né? A santidade spray, né? É algo que se dissipa no ar, né? Não, eu quero ser santo daqueles santos que acabam no altar, que as pessoas possam olhar e dizer, eu quero fazer o mesmo. Essa é a santidade que nós precisamos almejar. Outra santidade seria de segunda categoria, e não queremos ser cristãos de segunda categoria. Isso não significa que eu quero ser abajulado por ninguém, não é, porque o santo não é abajulado por ninguém, não se trata disso. Eu quero colocar como referência para alguém, mas eu quero fazer a minha parte. Todos nós precisamos querer isso. Isso é querer a santidade. Agora, onde essa santidade se manifesta? No dia a dia. No dia a dia, temos diversas ocasiões de viver na santidade ou fora dela. E nós reparamos que são as nossas ações que nos alertam se estamos buscando a santidade ou não. Sabemos que tem ações que, quando nós as cometemos, manifestam que enfraquecemos na busca da santidade. Ou outras que manifestam que estamos cada vez mais decididos, determinados na busca da santidade. As nossas ações manifestarão isso. Manifestarão a nossa vontade. Então precisamos aperfeiçoar a nossa vontade, mas precisamos saber, como eu disse. Então precisamos aperfeiçoar também o nosso conhecimento. Mas o conhecimento dos caminhos do Senhor, o conhecimento da vontade do Senhor passa necessariamente pela amizade com Deus. Quem não busca uma vida de amizade com Deus, como quer ser santo se o santo é um amigo de Deus? Podemos estar, talvez, numa busca de tranquilidade para a nossa consciência, porque talvez recebemos uma formação esmerada, cuidadosa, e sabemos que algumas coisas são certas e outras erradas, e não gostamos de fazer coisas que depois ficam batendo na nossa cabeça, está errado, está errado, está errado. A gente quer fazer as coisas e depois ficar em paz. Mas se é só isso que nós buscamos, o que buscamos ainda não é a santidade. Estamos alimentando o nosso orgulho. E quantas pessoas, quando caem, ficam prostradas, não pelo seu arrependimento, mas porque possuem orgulho ferido e não admitem não ser perfeitas. E ficam prostradas. Não admitem. E no fundo, essa pessoa ainda não está buscando a santidade, ela está buscando bater o ponto e apresentar no final do dia um currículo impecável diante de Deus. E isso também não é santidade. Padre, então eu tenho que dar de vez em quando umas escorregadas, então é isso que eu tenho que fazer. Não, você tem que fazer o seu melhor. Isso que você tem que fazer. Lembram do óculo da viúva? Aquela senhorinha que colocou lá na caixinha das oferendas 2 moedinhas que não valiam absolutamente nada. Aquilo ali ela não comprava nada, mas Jesus disse que ela deu tudo que ela tinha. Jesus conhece o coração. Outros davam do que sobrava, ela deu tudo. Ela deu o seu melhor. Essa é a nossa pergunta. Tenho eu dado o meu melhor para Deus? Aí eu vou saber se eu estou realmente na busca da santidade. É efetiva em mim essa busca ou não? Ou eu ainda preciso aprimorar mais essa busca. Então, a amizade com Deus. Quem não vive na busca da amizade, do trato com Deus, ninguém ama quem não conhece. Como você que ama Deus, mas eu não leio a palavra de Deus, eu não busco orar, estar na presença de Deus e falar com Deus? É um estranho para mim. É um estranho. E pensem que o céu é eternidade com esse estranho. Vai ser muito chato se você não tem amizade com Deus, né? Uma vez eu me lembro, alguém me falou isso quando eu era criança, uma catequista, talvez. No céu a gente vai ficar com Deus para sempre. Se Jesus, eu falava assim, vai ficar com Jesus para sempre. Se Jesus não é o seu amiguinho, né? Quando eu era criança, se Jesus não é o seu amiguinho, vai ser muito chato. E realmente, sabemos o que queremos quando dizemos que queremos ir para o céu. Óbvio que o céu, às vezes a gente pensa, né, que vai ser todo mundo parado assim, em fila mais ou menos assim, Deus aqui, todo mundo aqui, virado de frente, olhando para Deus, para sempre. Para sempre.
sem piscar, para sempre. E que seria horrível se o céu fosse isso. É óbvio que tempo já é uma coisa que se desconsidera depois que nós saímos do tempo, né? Mas Deus é vida, é dinamismo. Eu não sei, eu me imagino conversando com Santa Teresa, perguntando como foi. Por que não? A família de Deus, nós somos cidadãos do céu. É uma cidade, o céu. Aqui somos estrangeiros. Lá está a nossa pátria. Estaremos em casa. Não pode ser como quando eu faço uma visita, quando eu ouço uma palestra. Tem que ser melhor que isso. Senão não valeria a pena. Não valeria a pena. Deus tem tanto para dar-nos. E o que Deus nos dá, percebemos pela própria natureza relacional que todos os seres humanos temos, que vivemos de forma muito mais intensa quando partilhamos com os demais. Eu suponho que no céu também, sem nenhum medo de errar, podemos fazer isso. Né? Agora, rezo, busco conhecer a vontade de Deus, exame de consciência. Se eu não me conheço, eu não tenho como saber onde eu estou, para onde eu estou indo. E eu digo exame de consciência, não é aquele silêncio constrangedor que nós fazemos 3 minutos antes da confissão, enquanto estamos no banco, aquele banquinho que fica do lado do confessionário, ou seja, onde for a confissão, e fica todo mundo fica conversando, fica olhando o WhatsApp, e daqui a pouco quando vem você é o próximo, para tudo, aí faz um repasso mental, né? É isso, o mortal você coloca bem no meio, né? Disfarçado no meio de outras coisas, como falei mal e julguei, aí no meio você coloca bem feião, né? Aí você mais ou menos pensa como começar sem chocar muito o padre e como terminar sem ficar muito mal. Isso não é exame de consciência. Isso é qualquer coisa mesmo. Exame de consciência. Esses ouvidos foram... as mãos foram ungidas para que esses ouvidos também tivessem sido. Né? Não choca não. Mas, exame de consciência é esse colocar-me na presença de Deus e perguntar-me sinceramente como está a minha caminhada. Não precisa tomar muito tempo. Se todo dia você, antes de dormir, faz 1 minuto, 2 minutos de exame de consciência, 2 minutos, livro dos provérbios, agora eu fiquei na dúvida. Mas um dos livros sapienciais, né? Diz, o justo peca 7 vezes ao dia. O justo! Imagine cada um de nós, pobres pecadores. Se no final do dia você faz exame e não junta 7 pecadinhos, desculpem a expressão pecadinhos, eu detesto essa expressão, saiu sem querer. 7 momentos em que você percebe que não fez a vontade de Deus, você não junta 7 pelo menos, você ainda não aprendeu a fazer exame de consciência. Você está passando a mão em cima do seu pecado. Né? Precisamos fazer um exame sincero. E aí cada um vai descobrir o seu modo melhor de fazer o exame. Eu não sei. Minha relação com Deus, comigo mesmo e com os demais. Dá um exemplo. Né? Hoje, como vivi esse meu trato com Deus? Dediquei tempo para estar com Deus hoje? Só agora no final do dia. Que é justamente, coincidentemente, é o momento que eu estou mais cansado. Padre, eu tento rezar, mas toda vez que eu vou rezar, me bate um sono. Você reza que horas? Quando eu termino tudo. E quando é isso? 2 horas da manhã. É um mistério da fé. Por que essa pessoa sente sono? Só quando ela vai rezar. Talvez seja um exame de consciência bem feito, levaria ela a pensar se ela pode encontrar um outro momento para rezar. Ontem eu estava com os casais, né, lá em Cabo Frio, que acompanham o movimento, e um deles está colocando, né, os pontos concretos de esforço, que cada um se esforça por viver. E falando da escuta da palavra, dizer, o momento que eu tenho para fazer a escuta da palavra é depois do almoço. Aí todo mundo olhou para ele, que é um momento assim, talvez muito inusual, né? Não é muito normal, mas para mim é o melhor, porque de manhã eu já acordo na correria, né? Acelerar, levar o filho para o colégio, para o trabalho eu tenho que abrir a loja. Aí quando eu volto, tenho 1h30 de almoço, eu almoço, bato uma cabeçadinha rapidinho e tranquilamente rezo. E depois volto para o trabalho. Então você imagina, ele não na correria, levando à frente a sua família, ele soube tirar um tempo para Deus na hora do almoço. Porque para ele importa e interessa muito esse contato diário com a palavra de Deus. Eu fiquei edificado com o seu exemplo. Sabe? Edificado. Porque eu não chamo de noite, eu sei que não dá. Né? Então ele buscou um momento. Custa? Com certeza custa.
né? Dá 15 minutos de cabeçada, dá meia hora é bem diferente, né? Custa, mas tá aí, é o que ele decidiu, é o que ele quer para a vida dele. Ele quis colocar Deus no lugar privilegiado. Mas enfim, tempo para Deus, e comigo mesmo, eu tenho buscado de fato a minha formação necessária, o conhecimento que vocês estão fazendo aqui hoje, dando esse passo em direção a uma melhor formação, conhecer mais, aprimorar esse meu caminhar para Cristo. Perfeito, né? Tenho buscado ver as virtudes, tenho tentado desterrar os meus defeitos, os meus vícios, os meus pecados, ou eu estou sendo conivente com eles ainda, né? O que eu tenho feito para arrancá-los? E com os demais, não sei, hoje eu fui impaciente, virei a cara para alguém, deixei de ajudar alguém. E o exame de consciência deve levar-nos a esse terceiro movimento, que é o dos propósitos. Porque se eu faço exame só para saber se eu estou certo ou se eu estou errado, eu ainda estou naquele momento do orgulho. Eu só quero saber se eu estou certo ou estou errado. Isso ainda não é santidade, né? Eu percebo que eu estou mal, que estou indo mal num ponto e faço um propósito no dia seguinte. Hoje faltei com a caridade com alguém, mas amanhã, sou do trabalho, por exemplo, amanhã vou almoçar com essa pessoa. Ah, mas ela fica entalada aqui. Uma hora, se você quer ser santo, ela vai ter que desentalar. Estou dizendo que vocês vão ser amigos do WhatsApp, não. Né? No Facebook já nem conta, né? Todo mundo é amigo de todo mundo hoje em dia, né? Mas uma hora vai ter que se entalar. Estou dizendo que você precisa confiar excessivamente nessa pessoa, mas algo vai ter que acontecer. Não podemos deixar pequenas amarras para trás, percebe? Porque se eu amarro um pássaro com uma corda grossa, ele não voa. Mas se eu amarro ele com uma corda de nylon, ele voa? Um fio de nylon, ele voa? Não, ele está amarrado do mesmo jeito. A diferença é que o fio é menos perceptível, né? Mais fininho, mas igualmente não voa. Então, às vezes, o que nos falta para dar esse salto da santidade, que a gente percebe, mas eu me esforço, o que falta é que estamos cheios de amarras. Pequenas, nem são tão grandes, pequenas, mas que não nos deixam dar esse passo, né? Santa Teresa falava muito daquele anão, né? Que contava-se a história de que um rei queria entrar no castelo do seu inimigo, mas era uma muralha inexpugnável, ninguém entrava ali, né? Aquelas torres gigantes, não tinha uma brecha, mas havia uma brechazinha, um buraquinho, pequenininho, e ele encontrou entre seus soldados um anãozinho. Ele entrou pelo buraco, abriu a porta do castelo, caiu. Então, às vezes, fazemos pequenas concessões e pensamos que não importa. Importam sim, importam muito. E se eu não me esforço por levar uma vida concretamente decidida, concretamente, com propósitos concretos, eu vou estar sempre dando cabeçada. Aí sim, padre, eu não entendo o que acontece. Realmente, vai ficar assim para sempre. Aí não vai ser as quedas que podem acontecer no caminho, não. É porque a pessoa está indo no caminho errado, mesmo, né? É buscar esse esforço, cuidar das coisas pequenas, buscar a virtude. No fundo, esse terceiro movimento, né, é a virtude. Buscar ter virtudes, possuir virtudes, né? Preciso ser paciente, preciso ser laborioso, trabalhar. Porque alguns, interpretando mal o livro do Gênesis, disseram que o trabalho é o castigo do pecado. Quando o Senhor falava, conseguirás o seu sustento com o suor do teu trabalho, né? E a terra produzirá para ti espinhos. Isso é apenas um castigo. Ou seja, o trabalho agora custa. Mas quando Deus botou Adão e Eva no jardim, foi para que cultivassem a terra, para que trabalhassem. Então, o trabalho não é castigo. E quantos de nós vivemos o trabalho como uma coisa, um pesado fardo a ser levado? Quando pode ser a cruz amorosa que se aproxima e que me aproxima de Cristo e dos demais e me dá a ocasião de fazer verdadeiro apostolado, verdadeira missão, converter meu coração e ajudar a conversão dos demais. E estamos desaproveitando, porque é uma coisa chata. Se pudesse, tem gente que se pudesse passaria o dia inteiro dentro de casa, ou no parque, ou no, não sei, se divertindo, só fazendo isso. E não descobre que grande parte da vida não é assim, nem pode ser assim. Temos um compromisso com Deus que nos outorgou o cuidado da criação com os demais. E isso é algo bom.
não é ruim, pode ser cansativo, mas é bom. É bom. Precisamos conversar de que é bom. Digo para vocês, eu agora não lembro o nome do país, um desses países árabes, não lembro qual, eu li uma vez essa matéria, estava com esses trens de alta velocidade, só que passava por uma região meio que desértica, né? Então, esses trens de luxo, né, acabavam entrando muita poeira, estragava as coisas, estragava a própria fuselagem do trem. Sabe, eles faziam todo tipo de soldagem, faziam tudo, e acabava entrando, não se sabe por onde, a maldita terra do deserto, acabava entrando dentro do negócio, dentro do trem. E aí alguém, eu não lembro, alguém que trabalhava lá, ninguém entendia algo de física, né? Disse que se a pressão interna fosse superior à externa, não entraria nada, porque a pressão expulsaria os corpos, né? Então não deixaria que entrasse, né, poeira, por exemplo. Eu não sei, lá fizeram um mecanismo e funcionou. Uma coisa trivial. Mas olha que coisa interessante, na vida espiritual passa algo similar. Se a tensão interna não é superior à externa, e nós sabemos disso, se a pressão que temos dentro do nosso amor por Cristo, do nosso desejo de segui-lo, se a corda não está tensa, ela vai estar frouxa. A pressão que temos do lado de fora, e nós conhecemos muito bem, ela nos leva mesmo. Então é preciso que alimentemos essa tensão interna. A pressão interna nossa